Gente, tudo bem com vocês? Primeiramente eu vou me apresentar, eu me chamo Natália e eu vou estar dando continuidade ao conteúdo de geografia junto com vocês até o final do ano. A princípio, a professora Thais, ela terminou com vocês o conteúdo sobre a América Anglo-Saxônica, que foi a formação política e econômica dos países Canadá e Estados Unidos. Então hoje a gente vai falar sobre a América Latina e a formação dos povos pré-colombianos, né, os povos nativos, e nós vamos falar sobre essa organização. Então, vocês acompanham comigo aí no slide, prestem muita atenção nas imagens, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, os povos nativos, né? Nós vamos analisar os povos nativos, os pré-colombianos. Bom, a ocupação do continente. Então, muito antes dos europeus chegarem às terras que hoje seriam as Américas, havia já uma formação, né, de uma cidade que os índios já haviam formado, já haviam se estabelecidos aqui na América e se espalhado de norte a sul em territórios mais ou menos estabelecidos. Esses povos, então, se adaptaram em mais diferentes recursos e paisagens, viviam em comunidade com diferentes níveis de organização, exploravam rios, matas, para obter alimentos. Muitos viviam na caça, na pesca e na colheita também de frutos e vegetais. E atividades que hoje são consideradas o quê? Agrícolas, né? Alguns desses povos destacaram-se por estabelecerem uma estrutura social, política e econômica, como, por exemplo, os maias, os astecas e os incas, que nós vamos falar, né, agora. Então, gente, primeiro para a gente começar a apresentar sobre esses povos, a gente tem que entender que antes dos europeus chegarem aqui e colonizarem essas terras, já havia uma formação, né, de um povo aqui, que são os povos nativos, e já havia uma cultura estabelecida, religião, aldeias, né? Então, eles não chegaram aqui, não tinham nada, né? Como nós conhecemos a história. Eles já chegaram aqui e já tinham cidades estabelecidas, que eram esses povos pré-colombianos. E os maias, os astecas e os incas, eles se destacam porque eles dominavam conhecimentos de arquitetura, matemática, medicina e até mesmo astronomia. E além de técnicas de fundição de ouro e prata. Então, dezenas de milhões de nativos viviam em terras americanas. Quando chegaram os europeus, esses povos sofreram com a exploração e a colonização graves consequências. Muitos foram escravizados, como nós sabemos, e dizimados, o que levou à extinção de várias culturas, a partir do quê? Da catequização desses povos, né? Porque para o europeu, essa cultura e essas religiões nativas, elas eram consideradas como idolatrias e coisa diabólica. Então, o processo foi evangelizar esses povos nativos, né, para a religião europeia, que era qual? A católica, né, mais especificamente o cristianismo. Então, a América pré-colombiana, ela é uma expressão que se refere ao quê? Ao continente americano antes da chegada das grandes navegações. Então, antes do europeu chegar, o que nós temos aqui vai ser a América pré-colombiana. Bom, os maias, os astecas e os incas, eles são grandes formações de povos nativos. Os maias, gente, eles são mais um povo, eles não se estabeleceram como um grande império, igual os astecas e os incas. Então, vamos lá? Então, quando Cristóvão Colombo chegou à América, havia mais de 50 milhões de pessoas vivendo no continente. Podemos destacar dos maias, incas e os astecas. Bom, primeiro vamos falar então sobre os maias. Hoje essa região corresponde a Guatemala, Honduras e Belize. Bom, então era aí onde os maias eles se estabeleceram por mais tempos. Foi nessas regiões aí. Então, as cidades eram governadas por um estado teocrático, a zona urbana era habitada pelos nobres, todavia não chegaram a formar um império, mas sim o que se convencionou a chamar de cidade-estado. Foi o que eu falei, os maias eles não se estabeleceram como um império grande, igual os incas e os astecas. Eles se estabeleceram mais como cidades-estados.
Bom, construíram grandes cidades, como vocês podem ver aí, né? São monumentos que eles construíram. E isso daí, gente, dá para ver bastante a característica dos maias, como eles se organizavam e como eles se estabeleceram nessas regiões. Ergueram pirâmides, templos e palácios, como vocês podem ver aí nas imagens. Gente, isso daqui foi uma elaboração, né, de um complexo calendário que se estabelecia com 365 dias do ano. Então, isso aí foi uma tentativa de um calendário que os maias fez, né, os maias, para tentar, né, acompanhar os dias, os anos que se passavam. Usaram uma escrita baseada em símbolos e desenhos. Então, aí como vocês podem ver na imagem, eles se estabeleceram através da escrita, desenhos e símbolos para tentar se comunicar, né? Vamos mais para frente. Desenvolveram a matemática, destaca a intenção das casas decimais e o valor zero. Então, eles desenvolveram, né, o que hoje contribui muito para a nossa matemática, principalmente o número zero. Não chegaram a formar um império unificado, foi o que eu falei. Eles não chegaram a formar um império grande, mas eles se estabeleceram como cidade-estado. E isso, gente, favoreceu a invasão e a dominação de outros povos, porque se você não tem um império estabelecido, se você não tem um império grande, resistente e um rei, né, que governa esse império, logo fica mais fácil para a invasão e a dominação de outros povos, não é mesmo? E hoje a gente, então, né, nós vamos falar sobre os incas também, que não possuem escrita e estabeleceram um estado teocrático absolutista, tendo à frente o rei soberano, né? Então, os incas, diferente dos maias, eles estabeleceram, né, um império bem grande e absolutista. O que é absolutismo? Absolutismo ele é um processo lento histórico que focava a imagem do rei, do monarca, como uma figura totalmente absoluta, né? Uma figura soberana e que essa figura ela tem que ser respeitada acima de tudo. O imenso império abrange parte dos atuais Peru, Equador, Bolívia, Chile e Argentina. Então, o Império Inca ele fica principalmente localizado no Peru, né? No Cusco. Os incas eram chamados de filhos do sol. Então, gente, essa cultura deles, ela é bastante importante para a gente entender o que foi os incas. É a religião deles. Então, eles acreditavam bastante no sol, né? Que eles eram filhos do sol. Região montanhosa, Cordilheira dos Andes. Então, aí, gente, é uma localização da formação dos povos incas, né? Do que foi esse império. A agricultura era a base da economia inca. A ela se dedicavam os habitantes plebeus das aldeias. Então, a agricultura ela ficava na parte o quê? Dos plebeus das aldeias que se dedicavam a esse tipo de atividade, né? Que era baseado no cultivo do milho e da batata. Os incas tinham grandes rebanhos de lhamas e alpacas, que serviam para quê? Serviam como carga e também fonte de lã para o que é a tecelagem e o vestuário. Então, quando a gente pensa no Peru, a gente pensa logo o quê? Nas lhamas, que lá é bastante presente esse animal e que, né, foi uma parte da cultura inca. Então, gente, essa daqui é uma cidade redescoberta em 1911. A gente pode ver, né, que é uma cidade bastante grande, onde os incas se estabeleceram por muito tempo e que foi redescoberta em 1911. Desenvolvimento dos quipós. Então, gente, é um conjunto de nós e barbantes coloridos fundamentais para a organização de um complexo de sistema de contabilidade. Então, quando os europeus chegaram, eles ficaram bastante impressionados a partir desse artesanato deles, né? Esses guipós, que nem na Europa não era uma coisa muito fabricada, eles ficaram bastante impressionados desses conjuntos de nós e barbantes coloridos que eles desenvolviam. Então, vamos falar um pouco sobre a religião,
que misturava de culto à natureza e crenças místicas. Então, eles acreditavam bastante na natureza, né? No sol, na chuva, no trovão, nos relâmpagos e também no mar, né? Na água. Os maiores templos eram dedicados ao sol. Realizavam sacrifícios tanto de animais como de humanos. Grandes descobertas farmacológicas. Usavam folha de coca como analgésico e para matar a fome. Então, o casamento deles, os meninos se casavam aos 20 e as meninas aos 16. Faziam 2 filas e um funcionário se casavam. Os ritos funerários, né? Os incas acreditavam muito na reencarnação. Praticavam o processo também de mumificação, especialmente das pessoas mais prominentes. Então, eles acreditavam muito na reencarnação e praticavam o ato lá das múmias, né, como a gente conhece a partir do Egito. Os artesãos incas eram peritos em fazer ornamentos de ouro e prata e deixavam peças admiráveis feitas em cobre e cerâmica. Então, é bastante interessante a gente ver, né, como eles montavam a questão dos artesanatos. Então, gente, eles faziam tudo a partir do ouro e da prata. E vocês podem ver aí na esquerda, né, que eles também pintavam. Então, é bastante interessante a gente ver como era a organização desses povos. Bom, os astecas, gente, a gente vai falar na próxima aula mais sobre eles. Mas é isso aí, gente. Vocês têm que começar a entender a formação do processo desses povos. Como eles se organizavam, como eles se estabeleceram como cidades pré-colombianas. Isso, gente, é antes dos europeus chegarem, tá? A gente tem que destacar a cultura deles, as cidades que eles cresceram, que se estabeleceram, que se formaram, ok? Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre esse grande império asteca que foi, né, no atual México. Falar sobre o Hernán Cortés, quando ele chegou lá. Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus e até a próxima aula.